Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Nossa aula hoje de língua portuguesa, hoje sexta-feira, dia 26/6. Nossa última aula nós falamos sobre a reportagem, a questão dos robôs que estavam substituindo alguns chefes, que estavam auxiliando aí na questão do cozinhar. E nós falamos algumas atividades que falei para você até a página 35. Vamos só relembrar e colocar aqui as respostas para você. Vamos lá? Aí está aí a resposta na página 35 da questão 3. Vamos lá, vamos relembrar a nossa reportagem. Depois de ter vencido uma disputa conhecida como Masterchef, algumas pessoas já conhecem, um cozinheiro que decidiu inovar na sua forma de cozinhar. E ele, com a ajuda da tecnologia, foi criado um robô para fazer pratos incríveis com a mesma qualidade do ser humano. Pratos que exigem uma maestria de um chefe. Os robôs conseguiram desenvolver ainda e podia pratos que exigiam maestria de um chefe. Os robôs conseguiam desenvolver e ainda podia criar novos sem perigo de sair algo errado. Então, como eu disse na aula anterior, será que nós, seres humanos, seríamos substituídos pelos robôs? Então, no caso aqui, como eu falei, já está entrando na questão da cozinha. Imagina cozinhar, que é algo tão prático, tão natural, para quem sabe, é lógico. Então, assim, continue aí os seus exercícios e aí também não esqueça da data. Então, ou seja, você continua na página 36 em diante, certo, turma? E você, nem todos os sinais são maus e há aqueles que trazem no presente. 2 dias são de descanso. Bom final de semana, um abraço virtual e até a próxima. Olá, 7º ano, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim, espero que esteja todo mundo se cuidando, espero que estejam aprendendo, espero que vocês estejam se esforçando, né? É um pouquinho mais difícil, mas vai valer a pena. Gente, hoje aula de matemática, aula relativa ao dia 26 de junho, e hoje nós vamos ver propriedades dos números inteiros, né? Quando a gente está estudando os números lá, como a gente conhece, os números naturais, eles têm várias propriedades. Nos inteiros, essas propriedades são conservadas. A gente vai ver isso aqui na aula de hoje. Você pode acompanhar a partir da página 80 e 81. Na verdade, exatamente na página 80 e 81. Lá tem exercícios que já foram pedidos. Você já fez, espero que você já tenha feito. Se não fez, vai poder corrigir aqui, vai poder acompanhar. Então, vamos para esses exercícios. O primeiro exercício é o 4, lá na página 81. Em algumas expressões ele pede para calcular somas algébricas. Então, aqui no nosso quadro verde, a letra A traz o mais 1 menos, parêntese, menos 5, mais 0, menos, parêntese, menos 9. A gente elimina os parênteses e fica 1 mais 5 mais 0 mais 9. E por último, 6 mais 9, que dá 15. E aí que começa a G, né? Pulei para G. Menos 12 mais 69, mais 12 menos 69. Eu estou fazendo a A e a G, mas existem muito mais exercícios, você faça todos. E resolvendo esse exercício, fica mais 57, menos 57, e no fim o resultado é 0. O que a gente pode ver aqui? Primeiramente, no exercício A nós temos o elemento neutro e no exercício G nós temos o elemento simétrico ou oposto. Então, assim, são propriedades que nós já vimos anteriormente, mas que elas existem aqui também. O elemento neutro é visto
também existe na multiplicação. Não é o caso aqui, mas na soma é o zero. E o elemento simétrico oposto nós vimos quando estudamos o conceito de módulo, lá no primeiro bimestre. Então, para você, anota aí. Espero que você já tenha feito esse exercício, espero que tenha acertado essa questão, se não, corrija. Temos também o elemento simétrico oposto, ó, lá no 69. Tinha o simétrico no menos 12 e o mais 12, agora temos o simétrico oposto no mais 69 menos 69. Tranquilo? Com isso, no exercício 5, exercício 3 da página 80, determine de duas maneiras diferentes as somas abaixo. Então aqui no item A, nós temos o mais 24, mais menos 57, mais 36, mais menos 19. Tiramos do parêntese e fica dessa forma, sempre aplicando as regras. Na linha seguinte, menos 33 é o resultado de 24 menos 57 e mais 17 é o resultado de 36 menos 19 e o resultado é 16 negativo. Agora a gente coloca o exercício A e vai resolver de novo. Tiramos dos parênteses de novo. Até aqui a linha está idêntica. O que a gente vai fazer? Trocar dois termos de lugar. Então o 36 fica após o 24 e o 57, né? O menos 57 fica ali mais perto do menos 19. 24 mais 36 dá 60 e menos 57 menos 19 deu menos 76. Aí aplica a mesma regra, né? Subtrai esse sinal do maior, dá menos 16. E o que a gente viu aqui? Que o resultado foi o mesmo, mesmo trocando dois termos de posição. Essa propriedade é a comutatividade. Então, a gente já tinha visto, né, outras propriedades anteriormente. Nós acabamos de ver o elemento neutro e o elemento simétrico ou oposto. E aqui a comutatividade. Isso quer dizer o quê? Que se eu trocar os termos de lugar, o resultado ainda vai ser o mesmo, né? A ordem das parcelas não altera a soma. E aqui nós temos parcelas que, se alteradas, também não alterarão a soma, mesmo que sejam parcelas com números negativos. Então, só para fazer uma rápida observação do que a gente viu hoje, nós vimos propriedades das operações no conjunto dos inteiros, vimos o elemento neutro, o elemento que não modifica o resultado da operação, o elemento simétrico ou oposto, aquele que neutraliza o outro operador de mesmo módulo, e a comutatividade. Nessa propriedade, a ordem dos operadores não altera o resultado da operação. Tem mais propriedades, não são só essas três, né? A gente vai ver as outras na próxima aula. Então, fique só com isso, fique só com essas. Eu peço que você vá lá no livro didático e resolva as atividades que estão nas páginas 79 até 81. Vá no livro de atividades e resolva do 20 ao 22. É tudo relativo às nossas últimas aulas. 7º ano, agradeço a sua participação e até a próxima aula. Mais uma aula de História, 7º ano. Vamos lá então a mais uma aula. Vamos fazer agora a correção das páginas 29, 35 e 36 das nossas atividades anteriores, ok? Hoje, 26/6/2020. Então, vamos lá então à nossa correção. Lá na página 29, ele vai pedir aí para vocês observarem um mapa. Então, vocês já conhecem como que se faz aí a leitura de um mapa. Respondendo também, fazendo também a leitura do texto e respondendo as questões. Vamos lá. Lá na página 29, na questão número 1, ele está perguntando quais produtos chineses eram comercializados pela rota de seda. Quais produtos chegavam aí à China? Nós tínhamos aí papel, seda, pólvora, especiarias, condimentos
e chás eram enviados para o Oriente. Questão número 2. De acordo com o que já foi estudado, por que era difícil fazer todo o trajeto aí da Rota de Seda? O trajeto da Rota de Seda ele era muito extenso, portanto era de difícil acesso, considerando-se que não havia meios de transportes rápidos nem desenvolvimento tecnológico nos dias observado aí nos dias atuais. Antigamente, os colonizadores eles tinham que fazer paradas ao longo aí das suas navegações, devido ao mau tempo, devido a questões de mapa, dificuldade de acesso, diferentemente dos dias atuais. Na questão número 3, qual era a importância da Rota de Seda para os povos que a utilizavam ou que delas se beneficiavam? Vamos lá. Como o texto indica, a Rota de Seda ela ia além de sua função comercial. Ela ajudava a promover a troca cultural entre os povos, conhecimento. Os colonizadores viajavam e além de fazer essa troca comercial, eles também tinham que buscavam os conhecimentos e também eles praticavam a cultura desses povos, além de levar os seus conhecimentos também. Na questão número 4, qual é a relação entre a fragmentação do Império Mongol e a busca dos europeus por rotas marítimas de acesso à China? A questão da fragmentação do Império Mongol é o que? A separação desse império aí. Durante o controle mongol, o território chinês ele viveu um período de paz e prosperidade, o que refletiu nas atividades comerciais realizadas na Rota de Seda. Lembra que eu falei para vocês aí que a questão dos colonizadores portugueses, eles faziam o comércio clandestino aí com o território chinês, né, com alguns comerciantes chineses, e depois ao longo de um tempo os chineses, né, o território chinês, ele já havia liberado a comercialização aí dos europeus, certinho? E aí vamos seguindo então com a nossa correção na página 35. Na página 35 ele vai perguntar a seguinte questão: explique por que a Ásia é um continente com muitas histórias. Além de um continente com muitas histórias, há neles vários povos, religiões diferentes e culturas distintas, e também a relacionando aí a sua geografia muito diversa. Na questão número 2, no caça-palavras abaixo, você vai encontrar o nome de um rio importante para o desenvolvimento da sociedade indiana e de um rio importante para o desenvolvimento da sociedade chinesa. Então nós temos lá o Rio Amarelo e o Rio Indo, tá? São os dois. Na questão número 3, além de você observar a figura, você vai responder a seguinte questão. Essa imagem ela representa a fabricação de um importante produto chinês. Que produto é esse? A seda, né? A seda. Na letra B, qual foi a importância aí da fabricação e do comércio desse produto aí para os orientais? A construção da Rota de Seda, em que praticavam comércio de seda e especiarias, e também o intercâmbio entre as culturas ocidentais, ou seja, o conhecimento que eles tinham com outros povos aí, a troca de conhecimento que eles tinham com outros povos, ok? E aí, na página 36, ele vai pedir aí para vocês, né, responderem as seguintes questões sobre a divisão das sociedades, como os indianos justificavam aí. A divisão de castas, ela foi criada pelos indianos a partir de uma visão religiosa, baseada no hinduísmo e na ideia de desigualdade entre as pessoas. Ou seja, você só podia se casar com alguém que fosse da sua mesma classe social, com alguém que tivesse aí uma base econômica igual à sua. Na B, ele vai pedir para você preencher o quadro abaixo com os cargos
ocupados pelos indivíduos de cada uma das castas. Então eu já coloquei direto aí para vocês, tá? As castas, né, como é que estava dividido e os cargos que eles ocupavam, ou seja, tinha uma classe social diferenciada e também as suas funções. Na questão número 5, também coloquei direto aí para vocês, ele vai pedir para você preencher o esquema a seguir com o nome dos grupos sociais existentes aí, ok? Então eu já coloquei para vocês. E a questão número 6, a sequência correta é falso, verdadeiro e verdadeiro. Se vocês que fizeram certinho aí, joia para vocês, ok? Então, essa é a correção das nossas atividades aí, algumas características que nós vimos durante a nossa aula anterior, né, sobre o contato dos portugueses com os asiáticos, ok? Então, essa daí é a nossa aula. Muito obrigado e até a próxima. Olá, 7º ano, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim, espero que esteja todo mundo se cuidando, espero que esteja aprendendo bastante. E hoje nós vamos concluir aqueles assuntos de empreendedorismo e educação financeira, nessa aula relativa ao dia 26 de junho. E nós vínhamos vendo sobre ideias para poupar, não é? E nós vimos 5 itens, nós vimos 4, perdão. Hoje nós vamos ver o 5º, que é o foco em poupar. E esses 5 itens, né, estão listados aqui. Nós já vimos 4 deles. O último, manter controle sobre todos os gastos que realiza. Sobre o controle, né? O controle sobre esses gastos que será realizado, nós vimos na primeira aula. Muitas pessoas até têm uma planilha orçamentária e um planejamento financeiro, mas acabam negligenciando os pequenos gastos do dia a dia, né? Aquele cafezinho na padaria, do cinema no fim de semana. Eles têm que ser contabilizados, eles têm que entrar nos seus gastos. As pessoas não têm o hábito de colocar. E nós vamos ter aqui umas ideias para poupar. A primeira dela, acostumar-se a anotar os gastos menores, por menores que sejam, né? Sempre represente exatamente o orçamento e consiga verificar onde é possível reduzir essas despesas, né? Lá na sua planilha, lá no seu caderninho de controle ou mesmo no seu aplicativo do celular. A outra dica, organize os ganhos, né? Se você é pago por mais de uma fonte, tem mais de um emprego, com todos os rendimentos sob controle, ficará mais fácil controlar os gastos mensais. Por isso é importante ter disciplina e sempre registrar os ganhos e as contas. E consulte periodicamente todos os débitos lançados em sua conta bancária. Se achar necessário, você pode guardar as notas fiscais por um tempo, né? Caso surjam dívidas futuras. Sim, sempre bom guardar as notas para lembrar onde gastou. Às vezes a gente não lembra determinado valor que está faltando no orçamento, porque gastou com algo que foi muito rápido, muito urgente. Segundo, categorize os seus gastos. Sim, coloque lá umas categorias sobre tudo que você gasta, né? Com relação à alimentação, com relação a lazer e por aí vai. Categorizar, ou seja, criar categorias de gastos permite identificar o quanto por mês você gasta em determinada necessidade. Por exemplo, esse mês eu quero gastar no máximo 200, no máximo 300 com alimentação. Então eu posso usar um app que me auxilie e quando eu estiver perto de atingir esse valor, ele me avisa. Assim você economizará com mais eficiência e é comum o lazer ser a categoria que tem mais despesas e ao mesmo tempo é sempre a primeira que podemos reduzir. Gente, aula curta. Eu tinha falado que eu ia apresentar um trabalho ao final desses assuntos. Não vou apresentar por hoje, por conta de que vocês têm um trabalho de matemática e o de empreendedorismo e educação financeira lá do primeiro bimestre, então
Vocês devem estar um pouquinho atarefados. Na próxima aula, sem falta, vou passar a atividade. 7º ano, agradeço a sua participação e até a próxima aula.